Olá a todas e todos que acompanham o nosso canal aqui da comunidade do Reunir e que vão assistir mais esse nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de entrevistas com candidatos a vereador, candidatos jovens, debatendo justamente a transição geracional, a necessidade de renovação das lideranças políticas do país, as propostas desses candidatos jovens também para as sociedades e aquilo que eles pensam do mundo e do país. É uma entrevista curta, mas dá para a gente ter ao menos um pouco de conversa. Hoje a gente está aqui com o Tadeu Costa. Bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade muito boa estar aqui dialogando com você, Jaime Lucas, nesse espaço tão importante que você tem criado para que mais e mais pessoas conheçam as renovações que existem na esquerda tão necessária, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero agradecer esse espaço que você nos possibilita de estar aqui apresentando um pouco das nossas ideias, um pouco das nossas motivações e, claro, que a gente construa aí uma Câmara de Vereadores que, de fato, tenha compromisso com a população. O Tadeu é de Pirenópolis, Goiás, uma cidade a 130 quilômetros da capital Goiânia. É uma cidade turística que leva o apelido carinhoso de Piri. É conhecida pelas suas cachoeiras, pela arquitetura colonial portuguesa e é uma cidade tombada como patrimônio nacional. O Tadeu é formado em comunicação social, com habilitação em audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás, e ele tem uma história de uma forte militância política na área ambiental, desde os 16 anos, quando começou a trabalhar com a juventude da cidade, em ações de limpeza, discussão sobre políticas públicas. Ele já representou o estado de Goiás no Parlamento Nacional da Juventude pela Água, e em Pirenópolis, entre outras tantas coisas, ele atua no Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente e integra também a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Então, eu queria começar, Tadeu, conversando, que tu falasse um pouco, eu resumi o teu currículo, mas essa tua trajetória de militante político na área ambiental, como é que foi essa descoberta? Porque eu acho que essa é uma área muito forte, você também atua na cultura e outras coisas, mas eu acho que no início esse peso ambiental foi muito grande para ti, né? Conta um pouco para a gente aí dessa história. Com certeza, Jaime, a área ambiental, eu sempre digo que a educação ambiental salvou a minha vida. E quando eu digo isso, é porque a partir do momento que eu tive contato com a educação ambiental, eu pude compreender a importância e a necessidade que nós temos de olhar para o nosso planeta, para a nossa casa comum. E isso começou a partir dos 16 anos, como você bem já citou. Eu conheci um movimento de juventude chamado Coletivo Jovem de Meio Ambiente. O Coletivo Jovem, ele nasceu inicialmente como uma política pública do governo federal, eram os CJs, e os CJs, ele primeiro nasce como conselhos de juventude, mas os jovens participantes resolveram transformar ele em coletivo. E aí nasceram os coletivos jovens de meio ambiente, que tinham o papel de fazer o acompanhamento das conferências nacionais infanto-juvenil dentro das escolas, com o objetivo de selecionar os projetos e os jovens. Então, dentro do coletivo jovem, nós tínhamos, existem, né, algumas frases orientadoras, né, que seriam: jovem escolhe jovem, uma geração aprende com a outra e jovem mobiliza jovem. Essas eram as 3 frases e eu acabei tendo esse contato com o movimento,
acabei entrando no movimento aqui na minha cidade, em Pirenópolis, aonde, a partir da ação local, eu comecei a fazer ações, né, ações como, por exemplo, ação de limpeza num morro aqui próximo, que é o Morro do Frota, aonde os jovens foram até esse morro e limparam esse morro, porque tem uma galera que às vezes vai para esse lugar de natureza e deixa, né, os resíduos e esquece lá. E foi muito interessante porque uma das primeiras vezes que a gente foi, tinha tem umas antenas e tinha uma empresa contratada, e essa empresa contratada deixou lá os restos de latas de tinta e formou um lago de tinta. Então ali já deu para perceber o descaso, né, a falta de cuidado com o meio ambiente, e a gente pegou esses resíduos e levamos para a cidade, para mostrar para a cidade o que estava sendo deixado lá nessa região, né, do Morro do Frota. Isso foram várias ações dessa ação catalítica que a gente fez. A gente fez ação também no Rio, próximo ao Rio das Almas, também ação de limpeza. E, com o passar do tempo, eu acabei me tornando uma liderança estadual, primeiramente, no Coletivo Jovem do Estado de Goiás, onde eu tive o papel, num determinado momento, de assumir a coordenação. Então, assim, eu, enquanto um representante do interior, levava esse pensamento para a capital, né? A importância de nós olharmos para o interior. E aí, nesse papel, eu acabei assumindo, sendo coordenador desse movimento. Era uma coordenação mais protocolar, porque é um movimento horizontal, e isso tudo foi muito importante para a minha militância ambiental. E aí, como você disse, depois eu me tornei um representante nacional, fiz parte da articulação nacional dos coletivos jovens, representando o Centro-Oeste, e depois eu acabei fazendo parte, né, como ainda faço parte, da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Então, isso foi muito interessante, porque, né, jovens e adultos que estão mobilizados pela temática ambiental sempre existiu, né, mas não da forma como a gente tinha com os coletivos jovens. E aí a gente acabou também representando um pouco essa renovação, né, que é tão necessária para todos os movimentos, né? E eu tive um pouco esse papel de ser essa liderança, né? Essa liderança que traz a questão do cerrado, a questão das águas, tanto que eu fui um dos selecionados para fazer parte do Parlamento Nacional da Juventude pela Água, representando Goiás. Também fiz parte da Rejuma, Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde a gente tinha diálogos, tanto com o governo federal quanto com o governo do estado, na construção de políticas públicas. E aí vai desencadear exatamente no que eu sou hoje. É o que eu digo para as pessoas. Eu sou o resultado das políticas públicas do governo federal, do governo Lula, dos governos do PT. Tanto que eu estou aqui, nesse momento, dialogando e construindo junto, porque os coletivos jovens, eles me deram essa perspectiva da importância do diálogo intergeracional. Aprender com os mais velhos é fundamental para qualquer pessoa que quer construir uma história diferente para a sua própria comunidade. Então, assim, dentro da área ambiental, eu atuei em diversas frentes. Aqui, nós tivemos um projeto da WWF junto da Agência Nacional das Águas, que foi um projeto muito importante, que deu atenção aos catadores. Foi formada a cooperativa a Catapiri, e eu fiz parte do comitê assessor local, que foi formado para acompanhar esse programa, o programa Água Brasil, e o meu papel era um pouco esse, de trazer o olhar da sociedade civil, porque além de participar do coletivo jovem, eu também tenho uma história de vida com um ponto de cultura aqui na nossa cidade, que é a COEP, Comunidade Educacional de Pirenópolis, aonde eu também tenho uma atuação aí já
também na área cultural, não só na área do meio ambiente, inclusive pela COEP. Eu represento no CONDEMA, que é o Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente, e também faço parte do CONPEP, que é o Conselho Estadual do Parque dos Pirineus e também da área de proteção ambiental do Parque dos Pirineus. Então, a gente tem aí uma história, né, de vida ligada à questão ambiental em diferentes frentes. Eu já participei do Fórum Alternativo Mundial da Água, que era o FAMA. Eu tenho aí uma luta mesmo, né? Eu estou com 36 anos, mas é como eu falei, são 20 anos de batalha, participando de mostras e, principalmente, levando a ideia de que a educação ambiental ela precisa ser crítica, emancipatória e transformadora, porque senão ela não promove de fato as transformações que são tão necessárias. E aí, dentro dos espaços que eu ocupo, eu sempre levo isso. Um detalhe muito importante é que, atualmente, eu sou representante dentro da REBEA do Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, tudo isso só foi possível graças àquele jovem que, com 16 anos, começou aqui em Pirenópolis a agir em prol do meio ambiente. Eu, enquanto parte de um coletivo, pude fazer parte dessas construções todas. Muito bem, muito obrigado, Tadeu. Uma bela história. Agora, como é que é fazer política num estado, numa região tradicionalmente muito conservadora, onde os partidos progressistas têm muita dificuldade? Se eu não me engano, em Pirenópolis nunca se elegeu um vereador do campo da esquerda, do PT. Você acho que já tentou uma ou duas vezes. E como é que é fazer política partidária? Porque tem essa história de militância, mas em um certo momento se filiou a um partido, foi disputar a eleição, quer dizer, disputar esse espaço institucional também da política. Nesse contexto, onde ainda há muitos coronéis, né, na região, imagino que aí também, embora eu não conheça a cidade, como é que é fazer política, um jovem fazer política com essa mentalidade, num partido de esquerda e com essa consciência ambiental aí no Centro-Oeste, onde a destruição do Cerrado está aí, está pegando fogo metade do Centro-Oeste, né? Como é que é para o povo que não é daí saber como que se faz esse tipo de política e a garra que é necessária? Então, Jaime, é muito importante essa pergunta que você traz, porque é o seguinte, eu preciso falar para vocês por que eu resolvi entrar no Partido dos Trabalhadores. Durante meu período de militância, dos 16 aos 29 anos, eu recebi convites para me filiar em diferentes partidos, inclusive no próprio Partido dos Trabalhadores. Recebi convite do PT, do PCdoB, do PPS, do antigo PPS, que nem existe mais. Então, assim, eu recebi vários convites, Partido Verde, mas eu em nenhum momento quis misturar a minha militância na área da juventude, na área do meio ambiente, com a política partidária. Dentro do movimento de juventude, a gente tinha pessoas de diferentes partidos, mas eu nunca quis misturar as coisas. Mas aconteceram 3 fatos que eu acho que é importante a gente deixar isso evidente para a sociedade, para quem estiver assistindo, que foram o seguinte. Primeiro, o assassinato de Marielle. Porque quando assassinaram Marielle, essa elite política e o crime quis deixar muito claro que mulheres negras, lésbicas, da favela, não poderiam acessar o espaço de representatividade. Então, isso já foi uma coisa que mexeu comigo. A segunda coisa que mexeu comigo foi o golpe que deram na presidenta Dilma, porque eu votei na presidenta Dilma e eu poderia ter qualquer crítica, mas ninguém tem o direito de tirar o meu voto sem o meu acordo, sem eu permitir. Então, assim, eu me senti golpeado. E era como a presidenta dizia, né? Não é só um golpe nela, era um golpe na democracia, no que representa.
E é claro que foi um golpe misógino, um golpe machista, porque, infelizmente, assim é a política. E deixou ali também um recado: olha, mulheres, vocês não podem ocupar espaços de poder. E a terceira, que foi, digamos assim, para mim, o limiar dessa minha história, foi a prisão do presidente Lula. Principalmente por tudo que o presidente Lula representa para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais e para a história nossa. A gente sabe a importância que o Lula tem, não só no Brasil, mas como fora do Brasil. E quando o presidente Lula foi preso, ele deixou isso muito claro, né? Não estão me prendendo, estão prendendo uma ideia. Então, esse cenário todo me fez sair do meu comodismo. E aí eu fui convidado a me filiar e a ser candidato a deputado estadual. Então, a primeira eleição minha foi a deputado estadual, no momento onde o Partido dos Trabalhadores tinha dificuldade de encontrar candidatos, exatamente por toda aquela campanha mediática que era feita contra o Partido dos Trabalhadores, que buscava associar o Partido dos Trabalhadores à corrupção, às coisas ruins. E eu não aceitei isso, porque eu sei que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem uma história de luta, tem militantes muito importantes, e eu falei, eu serei responsável por refortalecer, por trazer de volta o Partido dos Trabalhadores. E aí, nesse desafio, eu me coloquei, então, como candidato a deputado estadual na minha cidade e tive aí a alegria de ter 847 votos numa primeira eleição. Então, isso me deu uma responsabilidade grande e aí veio, há 4 anos atrás, a primeira eleição a vereador. E aí aqui é importante fazer um parênteses, porque o Partido dos Trabalhadores, quando ele esteve no poder, as pessoas que compunham o Partido dos Trabalhadores em Pirenópolis não tinham uma visão de protagonismo para o PT. Tinha uma visão do PT enquanto algo decorativo, enquanto algo que era um acessório. E não, eu sabia da importância do Partido dos Trabalhadores porque várias obras públicas que tiveram na minha cidade e que tem até hoje foram resultados das políticas públicas do governo federal. E mais do que isso, vidas foram transformadas, seja pelo programa Minha Casa Minha Vida, seja pelo ProUni, seja pela expansão das universidades públicas. Tudo isso, de certa forma, mexeu comigo e me fez, sem medo nenhum, ir até as ruas, colocar nossa bandeira e pedir voto, falar com as pessoas e falar, gente, nós somos o Partido dos Trabalhadores. E aí, aqui também eu preciso destacar a participação do deputado federal Rubens Ottoni, que foi quem me convidou para filiar no partido, e o apoio que ele me deu, me explicando como é que funcionava a política, me falando sobre como dialogar com as pessoas, e foi uma grande aula que eu tive, e aí por isso, depois da eleição para deputado estadual, eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade, numa candidatura coletiva, porque eu quis inovar novamente. Então, a gente lançou uma candidatura coletiva chamada Ação Plural. Era uma candidatura formada por 4 co-vereadores. O meu nome era o principal e outras 3 pessoas compunham esse mandato coletivo. A Flora Dias, que era uma formada em turismo, tinha uma empresa na área de produtos do Cerrado. A outra era a Gil Tobias, uma negra ativista que faz um trabalho muito importante com as mulheres, e o Maurício Júnior, que é uma pessoa daqui da cidade, como a gente diz aqui, nascido e criado, e que tinha um trabalho na área de extensão rural, apoiando os pequenos proprietários e médio proprietários. Então, nesse cenário todo, a gente lançou uma candidatura e dentro do Partido dos Trabalhadores, nós fomos o mais votado. A nossa chapa foi a mais votada. Não alcançamos a cadeira, por falta de poucos votos. Cerca de 16 votos nos separaram dessa oportunidade de fazer história.
Mas eu acho que na política tudo é aprendizado. Eu não sou da pessoa que acredita assim, ah, não, fulano de tal não votou em mim porque o povo é burro ou coisa do tipo. Não. Eu acho que se eu não conseguir conquistar o voto das pessoas, o problema é meu, não é do eleitor. O eleitor tem direito de escolher quem ele quiser. Agora, se eu não consigo, de forma clara e transparente, explicar para o eleitor que eu de fato sou uma opção importante para a cidade, não tem como eu querer chegar nesse lugar. E uma coisa que eu sempre digo, e aí aqui em relação à nossa candidatura agora, que não é mais uma candidatura coletiva, é uma candidatura individual, eu deixo bem claro para as pessoas que o meu objetivo na política não é dinheiro, não é poder. O que eu quero é usar o mandato a favor do povo. Eu quero que os moradores de Pirenópolis tenham, de fato, um representante. Alguém que essas pessoas possam olhar e sentir confiança de que vai trabalhar, de fato, em prol das necessidades da nossa população. Então, nós estamos aí nesse desafio de fazer política no Centro-Oeste, em Goiás. E algumas outras informações importantes. Há 2 anos atrás, eu fui candidato a deputado estadual em Pirenópolis. A gente teve vários candidatos que tiraram votos aqui, mas eu fui o terceiro mais votado. Eu tive cerca de 1.043 votos. Eu digo que eu fui o mais votado não eleito, porque os outros 2 foram eleitos, e esses outros 2 tinham poder econômico enorme e poder político por trás. Um era apoiado pelo prefeito que é atual, o outro era apoiado pelo antigo prefeito, um tinha mandato, o outro era apoiado por um grande cacique político aqui do estado, que é o Marconi Perillo. Então, assim, nesse cenário todo, eu fui o terceiro mais votado, sem esse poder econômico, né? E a gente teve aí a alegria de também, proporcionalmente falando, o deputado Rubens Ottoni teve uma votação muito expressiva aqui na região e foi onde ele teve a maior votação. E o presidente Lula, apesar da gente não ter ganhado, o presidente Lula em Pirenópolis teve 6.400 votos. E isso é resultado de uma luta que não é de agora, é uma luta de 6 anos, porque quando eu vesti a camisa do Partido dos Trabalhadores e fui para as ruas, eu busquei motivar as pessoas e elas entenderem a importância do Partido dos Trabalhadores para a nossa cidade. Então, eu sou aquele candidato que não esconde que sou petista, que não tenho problema de falar com as pessoas que vêm falar qualquer fake news. Eu estou preparado, eu acompanho as ações do governo, eu sei desmentir as mentiras e estou aqui disponível para poder, de fato, que Pirenópolis tenha um representante e que faça história, porque a gente precisa ter um vereador de esquerda para mostrar como é o modo petista de legislar. Vamos construir políticas públicas que, de fato, promovam transformação da vida da nossa população. Tá bem, Tadeu. Você falou antes, e no início eu citei, Pirenópolis é uma cidade turística. Sim. E como todas as cidades turísticas, em geral, muitas no Brasil pelo menos, quem vem de fora, quem traz os grandes empreendimentos, digamos, a elite econômica, é ela que é a beneficiada por esse turismo, é ela que extrai a riqueza daquela população, e o povo da região, às vezes, fica acessando os piores empregos, tem a menor participação no fruto, na renda que vem desse produto, né, que o turismo acaba sendo um produto, né? Eu queria que falasse um pouco para nós sobre essa questão e um pouco as tuas propostas para a cidade em relação à questão turística, a sua interligação com a questão ambiental também, né? Enfim, as suas principais pautas aí que você tem. Muito bem. Então, Jaime, você trouxe um assunto que, de fato, toca a vida de todos os pirinopolinos, que é o turismo. O turismo, ele de fato, ele tem uma importância na vida da nossa cidade. Eu, inclusive, gerencio uma banca de revistas. Essa banca de revistas, ela é da minha mãe, mas eu cuido dela
depois de mais de 6 anos, eu tenho cuidado aí desse espaço comercial e que também resistência cultural. E assim, eu tenho uma visão que o turismo ele precisa ser melhor trabalhado na cidade. Eu sempre digo que a cidade não é turística, ela quer ser. Porque para uma cidade ser turística, no meu entender, a população precisa ser ouvida. A população precisa sentir parte da cidade, o famoso direito à cidade. E hoje o pirinopolino não se sente parte da sua própria cidade. Muitas vezes os jovens vão ter acesso aos piores empregos ou às piores oportunidades. E a gente aqui na cidade, a gente tem uma universidade, a Universidade Estadual de Goiás, que infelizmente não tem oferecido cursos para os nossos moradores. A gente já teve gastronomia, já tivemos turismo e já tivemos hotelaria. Mas esses cursos, eles não são dialogados com a comunidade. E esse, para mim, é um grande problema de Pirenópolis. E por isso também é a minha intenção em ser vereador. Eu acho que a cidade precisa falar sobre a sua realidade. A gente tá vendo aqui uma questão que são o surgimento dos grandes empreendimentos, né? Resorts, time sharing, que é um modelo de compartilhamento, né? de hospedagem, que chegam com toda a força econômica e, novamente, sem dialogar com a população. Aquela velha história de oferecer ilusões para a nossa população e socializar os prejuízos. Né? Igual eu falo, eu não sou contra o modelo. O que eu sou contra é como ele chega. Eu sou contra qual que é o benefício que, de fato, vai vir para a população. Porque não vai gerar os empregos que eles dizem que vão gerar. Infelizmente, vão ser gerados subempregos. Então, assim, a minha proposta, enquanto candidato a vereador, e em janeiro, se tudo der certo, estarei trabalhando com esse objetivo, nós precisamos fazer um Conselho Municipal da Juventude. Nós precisamos que os jovens daqui de 15 a 29 anos conheçam o Estatuto da Juventude, entendam que existem hoje mecanismos jurídicos que garantem os direitos a esses jovens e a gente precisa ter um espaço de diálogo para a construção de políticas públicas. Os jovens de Pirenópolis não podem ir embora da cidade por falta de oportunidade. Aqui, apesar de ter um turismo e as pessoas que vêm aqui, nossa, que a cidade é linda e tudo mais, realmente a cidade é linda, a cidade tem grandes riquezas na área ambiental, tem um povo incrível, mas a grande questão é que a cidade ela é muito pobre, há uma miséria muito grande que precisa ser enfrentada. E só vai ser enfrentada com políticas públicas. Não existe outro caminho a não ser políticas públicas. E aí também entra uma das minhas propostas, por exemplo, na área do meio ambiente. Na área do meio ambiente, eu quero que tenha um monitoramento da qualidade e da quantidade de água. A gente tem aqui uma empresa, né, que é responsável pelo saneamento e pelo abastecimento de água, que é a Saneago, que inclusive a atual administração vem tentando privatizar, né, e eu já deixo aqui claro que eu sou contra, porque não é o caminho. A Saneago precisa deixar evidente a quantidade e a qualidade de água para a nossa população. A água ela é um direito básico, então nós, tantas pessoas que tomam banho nos rios, como as pessoas que querem usar a água para diferentes usos, elas precisam ter informações de fato da quantidade de água que existe, o que vem acontecendo, se está faltando água ou não, né? A gente tem aqui uma quantidade de poços artesianos sendo furados e, assim, sem uma preocupação, de fato, do que isso pode nos impactar. A gente tem que lembrar que Pirenópolis ela é vendida para a mídia por conta das cachoeiras. E a gente sabe, né, pela minha área da questão ambiental, a gente sabe que a gente está vivendo as mudanças climáticas. Nós já estamos vivenciando os extremos climáticos. E os extremos climáticos, eles geram esse tipo de situação. Estresse hídrico,
que é falta d'água, né? Então você precisa ter uma política de quê? Das nascentes. A gente precisa proteger as nascentes. Nós precisamos mapear essas nascentes. A gente precisa dialogar com a população para a população entender a importância de manter o cerrado em pé. A gente também vem sofrendo um problema agora, nesse momento aqui na cidade, que é a especulação imobiliária. Como Pirenópolis é uma cidade incrível, todo mundo quer vir para Pirenópolis, morar, ter uma segunda casa. E é o que eu digo, se você ama Pirenópolis, não faça isso. Venha para Pirenópolis, se hospede numa casa de temporada, numa pousada, num hotel, ou até mesmo, né, se você quiser, num resort, mas não ajude nessa especulação imobiliária, porque essa especulação imobiliária afeta a todos nós que aqui moramos, né? Hoje o pirinopolino ele não tem condição de comprar um lote, ele não tem condição de montar sua casa, então a gente precisa de política na área da habitação, né? O nosso candidato a prefeito, inclusive, tem levantado essa questão aí da necessidade da gente construir casas, né? E a gente tem um programa do governo federal que é o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, outra proposta que eu tenho é na área da cultura, porque eu sou da área cultural, né? Eu sou formado em comunicação social, habilitação em audiovisual, tive a experiência de trabalhar na indústria do audiovisual em diferentes áreas, trabalhei produzindo festival, trabalhei como montador de filme, como também montador de programa de televisão, participei do programa do History Channel, O Infiltrado, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Programa esse que, inclusive, foi indicado ao Emmy, né, que é o prêmio da televisão internacional. E aí, assim, essa experiência que eu tive também no universo da cultura, da economia criativa, eu sou ativista, inclusive fui um dos representantes na Lei Paulo Gustavo, aqui tem um comitê estadual, e eu fui um dos representantes desse comitê estadual. Isso eu também quero deixar claro que quando a Lei Paulo Gustavo chegou aqui na minha cidade, o município vizinho de Cocalzinho de Goiás me contratou para fazer consultoria e para dizer como fazer a Lei Paulo Gustavo acontecer dentro daquele município. E para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu pude auxiliar esses fazedores de cultura e trabalhadores a como ter acesso aos recursos públicos que estão aí disponíveis. Inclusive, esse ano a gente tem aí a Política Nacional Aldir Blanc, que tem os editais sendo abertos nos estados e nos municípios, e é muito importante que as pessoas tenham acesso a esses recursos. Então, uma das minhas ações também, enquanto vereador, é dar acompanhamento e orientação a esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para que eles tenham acesso aos recursos para produzirem suas músicas, seus videoclipes, melhorarem no seu artesanato, conseguirem criar feiras para difundir as suas produções. Pirenópolis precisa ser conhecida não só pelas cachoeiras, pelas águas que são tão importantes e que a gente não pode deixar secar, mas também precisa ser conhecida pelo trabalho dos artesãos, seja os artesãos na área da prata, seja os artesãos que fazem boneca, seja os artesãos que produzem luminária. Como é uma cidade turística, a gente precisa valorizar isso e não permitir, digamos assim, que um tipo de artesanato que não é feito aqui tome conta de tudo. Se esse artesanato quer estar aqui, ok, mas vamos garantir as melhores condições para os trabalhadores, os artesãos que moram aqui. Vamos dar condições para que esses trabalhadores tenham os seus produtos expostos e dar visibilidade a esses trabalhadores da cultura. Né? Então, assim, essas são algumas das propostas, mas eu quero falar só mais de duas aqui que eu acho que é importante trazer, que uma é para a área das mulheres. Aqui na cidade, infelizmente, há muita violência doméstica. E essa violência doméstica, ela acontece de forma velada. Então, o presidente Lula, ele sancionou uma lei que criou o selo Empresa Amiga, que busca estimular com que as empresas contratem mulheres vítimas de violência.
Então, eu, enquanto homem, numa sociedade machista, compreendo a importância das mulheres e compreendo que as mulheres são fundamentais na nossa sociedade e que nós precisamos combater a violência de gênero, não só na política, como em toda a sociedade. E eu acredito e vou trabalhar nesse sentido de desenvolver políticas públicas que, de fato, permitam com que as mulheres tenham acesso às oportunidades, para que essas mulheres consigam se organizar em associações, em coletivos, para também não serem dependentes economicamente de homens que muitas vezes são abusadores. E então esse é um compromisso também que eu tenho, é uma das minhas propostas. A outra proposta é relacionada às pessoas com deficiência. Nas visitas que a gente faz, a gente percebe que tem muitas pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência e que precisa de apoio por parte do poder público. Apoio para conseguir melhores aparelhos, seja aparelho de ouvido, seja aparelhos para mobilidade. A gente precisa garantir a autonomia dessas pessoas com deficiência. Então, o que eu quero é construir um plano municipal da pessoa com deficiência, utilizando como base o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantindo esses direitos e buscando transformar a cidade num ambiente mais acessível. A cultura já vem fazendo isso por meio da Política Nacional Aldir Blanc, que tem lá uma das diretrizes que é a acessibilidade. Mas a acessibilidade não é apenas garantir o espaço para o usuário da política cultural, mas também garantir condições e estimular pessoas com deficiência se tornarem trabalhadores da cultura. Então, essas são algumas das minhas propostas. Tem muito mais, mas a gente vai dialogando aqui. Tá bem. A gente já está se aproximando do final, né? Para não ficar muito longa a nossa conversa. Eu queria que tu falasse, para a gente concluir também, né? Um pouquinho como é que a gente pode atuar na questão ambiental, da educação ambiental, os extremos climáticos e toda essa problemática ambiental que está nos assolando, né? Agora, essas queimadas, eu estou em Porto Alegre, a milhares de quilômetros, e há 2 dias o céu aqui está todo fechado, não se sabe o que é o céu azul, e não são nuvens, é a fumaça das queimadas do centro-oeste, do Paraguai, do sul da Bolívia. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que uma grande parcela da população, e também dos mais jovens, parece que isso não lhe diz respeito, não chegou ainda. Então, eu gostaria que tu concluísse dizendo assim, como é que tu vê ideias, caminhos, possibilidades, não locais, mas também estaduais, nacionais, quer dizer, o que se pode fazer nessa área? E também dar um recado para o nosso ouvinte, para os jovens, especialmente, que vão nos assistir, seja daí da região, de outras regiões, que acompanham nosso canal, quem milita em vários movimentos e talvez não entrou na política partidária, quem já está na política partidária, qual é a mensagem que tu dá para essa gurizada aí, para essa turma? Certo. É um grande desafio, né, Jaime? É um grande desafio que nós temos, e esse desafio ele precisa ser enfrentado. Eu acho que essa, para mim, é uma das grandes questões. A gente tem um hábito, enquanto sociedade, talvez enquanto civilização, de empurrar os problemas com a barriga. Como se fosse assim, não, em breve alguém resolve, aí deixa, aí passa. É o que eu falo, muitas pessoas entram na política para se manter na política apenas, e não para, de fato, transformar a vida da população. Então vai ali, faz uma coisinha, e depois faz outra coisinha e tal. E assim, o tempo urge. A realidade das mudanças climáticas está aí na nossa porta, a gente está sentindo. É calor, é chuva muito forte, é seca. Então, são queimadas extremas. Então, o que é que a gente precisa? A gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. É isso. Se a gente estava acostumado a uma determinada realidade de muita chuva, nós vamos ter que aprender a viver com pouca chuva. E vamos ter que usar tecnologias. E aí vai ser muito importante
o diálogo, principalmente lá com o Nordeste, de entender como eles convivem com o semiárido, para que a gente traga essa expertise, esse conhecimento tradicional para a nossa realidade. Como também a questão dos fogos, né? A gente tem uma forma de encarar o fogo que a gente chama de ecologia do fogo. Por que eu estou falando isso, gente? Eu faço parte, eu estou coordenador de apoio logístico da Brigada Gavião Fumaça, que é uma brigada que a gente tem aqui na cidade de combate a incêndio florestal, mas que ela também é de manejo integrado do fogo. E hoje já existe uma política nacional, inclusive sancionada pelo presidente Lula, de manejo integrado do fogo, que é entender o fogo não como um inimigo, e sim como um aliado. Porque você colocar fogo, por exemplo, o cerrado, ele está adaptado a isso. Mas tudo depende em qual é o momento que você vai colocar o fogo. Por exemplo, esse período de seca, de baixa umidade, de ventos muito fortes, é inconcebível fazer isso. E é crime. E esses crimes, esses criminosos, precisam ser punidos também. Porque o Estado, ele não pode ser leniente com esses criminosos. Então, o que vem acontecendo no nosso país, como um todo, é exatamente isso. É a ausência do Estado no sentido de punir essas pessoas que vêm colocando fogo. Porque esse fogo acontecendo de forma tão constante, isso é claramente uma ação política e que precisa ser punida do ponto de vista legal. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente precisa entender que a gente tem que agir local e pensar global. O que significa isso na prática? Não adianta nada, por exemplo, eu aqui em Pirenópolis, cuidar do Rio das Almas, se ao longo do rio, nas outros municípios, não tiverem o mesmo cuidado. O rio vai morrer. Quando a gente mata uma nascente, é como se a gente estivesse matando um bebê. Então, a nascente é o que vai dar condições para que o rio chegue lá na frente volumoso. Em Pirenópolis, na Serra dos Pirineus, a gente tem um importante divisor continental de águas, que inclusive uma parte vai para a Bacia do Prata e a outra parte vai para a Bacia do Tocantins. Então veja a importância de Pirenópolis para o Brasil. E a gente precisa compreender a importância do cerrado. O cerrado é um bioma que ele é pouco difundido para a população geral, né? Infelizmente a gente tem um pensamento colonizador que vem a partir do Sudeste, que a gente precisa modificar isso, né? Mas o cerrado, ele é muito importante porque ele, além de ter diversas árvores frutíferas, ele tem uma importância porque ele é uma grande caixa d'água. Aqui tem muitas nascentes e está tudo conectado. É por isso que a educação ambiental ela é fundamental para todos e todas. Nós precisamos compreender que somos todos parte de um mesmo planeta. Então, o que eu faço aqui tem impacto em outro lugar. O que está acontecendo agora em São Paulo, né, que tem chamado a atenção, ou em outras localidades, é porque o que acontece lá na Amazônia ou aqui no Centro-Oeste está tendo efeito lá ou aí no céu. Então a gente precisa entender isso, que nós todos precisamos proteger a Amazônia. Nós todos precisamos proteger o Cerrado. Nós todos precisamos proteger as nossas matas, porque nas nossas matas está a vida. O equilíbrio ecológico, ele acontece a partir disso. As mudanças climáticas, elas também afetam a nossa saúde. Por quê? O Covid é um exemplo em relação a isso. Né? A gente teve aí uma pandemia que afetou a todos. E que estejamos preparados. Virão outras pandemias. Então, a gente vai ter que aprender a usar também a tecnologia a nosso favor. Eu participei do projeto Dados à Prova d'Água, que é um projeto muito importante do CEMADEM. Eu fui o polinizador da região Centro-Oeste, aonde o nosso trabalho foi difundir aos professores e aos estudantes a importância dos pluviômetros de PET. Para quê? Para monitoramento de água de chuva, porque as chuvas elas também podem ser potenciais desastres ambientais. Então, a gente precisa nos preparar. O governo federal vem fazendo algumas ações nesse sentido. Né? Hoje a gente tem novamente o retorno do Departamento de Educação Ambiental
que é muito importante para levar a educação ambiental para os diversos espaços. E aí, a minha mensagem para os jovens, eu quero dizer para vocês que esse é um momento muito importante para nós. Que mais do que esperar com que o outro faça, que vocês tomem a atitude do que vocês acham que precisa ser feito. Né? Às vezes a gente fala muito e faz pouco. Então eu recomendo para você que é jovem, se organize em forma de coletivo, cobre do seu gestor, do município, do gestor, do representante do legislativo, exija a construção de políticas públicas que, de fato, protejam o bioma onde você está inserido. E, principalmente, exija com que as autoridades façam o seu trabalho, que é qual? O de garantir o meio ambiente para todos, com qualidade, não só para essa geração, mas para as futuras gerações. E aqui eu peço principalmente para as gerações mais velhas, não joguem a responsabilidade nos nossos jovens e nas nossas crianças. Isso é irresponsável fazer isso. Passar uma responsabilidade de cuidar do planeta, que é uma responsabilidade de todos nós. Nós precisamos mudar a nossa relação com o planeta. Nós precisamos ter uma relação de mais harmonia. Nós precisamos entender a importância das águas, a importância das nascentes, a importância dos povos tradicionais, sejam eles quilombolas, sejam eles indígenas. Nós precisamos ter uma outra relação com o planeta, largar de envenenar tanto as nossas águas, os nossos alimentos. Nós estamos nos matando a partir de uma lógica que é a lógica do sistema capitalista. E a gente precisa dar nome às coisas, porque é o sistema capitalista que está nos matando. Ou a gente freia isso, ou não terá vida. É sobre vida. O que está ameaçado não é o planeta, pessoal. O que está ameaçado é a nossa existência dentro desse planeta. E vamos entender que as mudanças climáticas, estamos aí vendo o que está acontecendo. As mudanças climáticas afetam a todos, mas em especial os mais pobres, porque não vão ter condições, tecnologias, conhecimento para, de fato, se livrarem desses desastres que vão afetar a todos nós. Então, estejamos preparados, porque os desafios vão ser enormes, nós vamos precisar de muita força de vontade, mas também de soluções criativas. Com soluções criativas e com uma perspectiva de solidariedade e coletiva, nós de fato conseguiremos transformar a realidade e enfrentar essa grave situação que ameaça as civilizações. Eu acho que isso é o principal. A gente precisa entender que somos todos parte de um planeta, temos que parar essas guerras que não levam a nada e temos que entender a importância da nossa água, garantindo, principalmente, a nossa democracia. Tem gente que não gosta de lidar com o contraditório. Tem gente que nega a realidade. Nosso papel é mostrar que, se não tiver participação e se não tiver o compartilhamento da verdade, estaremos todos nós juntos indo para o fundo do poço. E esse fundo do poço, ele vai ser muito doloroso, porque eu estou vendo as pessoas todas sensibilizadas com o fato, né, de que nós não estamos respirando direito. Pois é, gente, isso é o resultado de anos e anos de descaso com a área ambiental. E de, principalmente, na hora de votar, as pessoas votarem em representantes da bancada BBB, bala, boi e Bíblia. Vamos pensar direitinho no nosso voto. Vamos votar em pessoas que são trabalhadores, pessoas que têm história, pessoas que de fato têm compromisso. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil é o segundo país no mundo que mais mata ativistas ambientais. E se a gente não entender isso como um problema, nós vamos continuar matando as pessoas que estão falando: olha o que está acontecendo com o nosso planeta, vamos cuidar. E esse não é o caminho para a gente seguir. É isso. Muito obrigado, Jaime, pela oportunidade da gente estar aqui dialogando e eu poder apresentar um pouco das minhas ideias, da minha visão e do que me motiva a estar na política. Muito obrigado, Tadeu. Eu acho que essa tua reflexão final, ela fecha bem
justamente que você consegue colocar essa intersecção, né, meio ambiente, modo de vida, e com o enfrentamento do modelo de produção e consumo capitalista, que a gente não pode pensar o meio ambiente, políticas ambientais, o ecologia, sem esse questionamento. Como dizia o Chico Mendes, né? Ecologia sem luta de classes é jardinagem. É, Né? e Então, aí tem uma coisa, Jaime, que é o seguinte: hoje é dia do Cerrado. E aí, como hoje é dia do Cerrado, um monte de gente coloca videozinho da importância do Cerrado e aquela coisa bonita e tal. Cara, a gente tem que aproveitar dias como hoje para estampar, deixar claro a importância do Cerrado e o que, que vem acontecendo. E a gente tem que colocar, dar nome aos bois, né? A gente tem que exatamente. dizer da omissão por parte do governo do estado em relação a diversos focos de incêndio, por falta de ter uma política de prevenção, porque a gente precisa se prevenir. Assim, aí é uma coisa que eu levo para a política. A gente está o tempo todo apagando fogo e a gente tem que se antecipar a isso. A gente tem que começar a debater os assuntos que de fato interessam a nossa população. E nós, como pessoas de esquerda, precisamos compreender o jogo de comunicação que nos envolve e que muitas vezes nos tira as condições de falar Exatamente. de fato das coisas que nos afetam, e não de falar de coisas que não têm nada a ver com a nossa realidade. Né? Então, vamos focar no nosso objetivo, que é de transformar as nossas comunidades com qualidade de vida, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa garantir direito à cidade e qualidade de vida. Muito obrigado, Tadeu. Agradeço realmente, foi uma bela participação. Acho que são ideias que servem para todos, né? Para os teus eleitores, para quem acompanhar, e faço votos que tenha bastante votos na eleição, se eleja, ocupe um espaço no Poder Legislativo local, mas essas ideias servem para todos, né? Então, em qualquer cidade, qualquer um pode aproveitar, outros candidatos, inclusive outros jovens, né? Então, eu quero te agradecer muito e dizer, enfim, a todos os que estão assistindo essa nossa entrevista, que vão assistir depois, tem uma sequência, são várias, e aproveitem, assistam, compartilhem com os amigos, compartilhem com os eleitores que vocês conhecerem da região de Pirenópolis, para ajudar o Tadeu também, antes da eleição, e convidem outras pessoas para acompanhar os nossos debates aqui no canal do Reunir. Até mais. Eu só queria lembrar, para quem às vezes Isso. ficou interessado em me conhecer, eu vou colocar ali o meu Instagram, é Tadeu R. Costa, tá? Então fica aí Ótimo, ótimo. para Tadeu quem R. Costa. quiser me seguir nas redes sociais, entender. E para finalizar, Jaime, eu quero aqui deixar claro que o meu mandato, se ele vier a ser conquistado, ele é um mandato coletivo, no sentido de que ele representa a todos e todas. E mais do que isso, ele vai ser um mandato de luta, um mandato que vai estar à disposição para dialogar com outros mandatos, com outros municípios, porque a gente tem que sair dessa situação de forma coletiva, de forma solidária e principalmente Exatamente. sem ninguém soltar a mão de ninguém. É isso. É isso mesmo. Obrigado, até logo a todos.